Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Eu espero que muito bem. Bom, você que caiu aqui de paraquedas, você está no canal Palavra e Fé. E o meu nome, para você que não me conhece, eu me chamo Mabel Adorno. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E te convido a conhecer o canal, as mensagens. E se essas mensagens edificar a tua vida, fizer alguma diferença para você, te convido a se inscrever, deixar o teu like, teu comentário e compartilha com mais pessoas. Porque quando nós somos tocados por uma mensagem, quando essa mensagem fala profunda ao nosso coração, a nossa vontade é compartilhar com outras pessoas, que outras pessoas também possam ser edificadas. Recado dado. Hoje eu quero perguntar para você: como é que nós sabemos que uma pessoa é cheia do Espírito Santo? Não é? Uma pessoa, para ela ser cheia do Espírito Santo, primeiro ela tem que ser uma cristã, um cristão verdadeiramente convertido. Um cristão cheio do Espírito Santo não é só aquele que fica dando rajada de língua estranha na igreja, nem revelando e nem lançando profecias por aí. Não mesmo. Por que eu te digo isso? Porque nós temos que ver o cristão não somente dentro da igreja, porque dentro da igreja todo mundo é muito santo. Mas nós temos que prestar atenção. Como é esse cristão nos bastidores? Quando ninguém está olhando para ele, nem os irmãos da congregação, nem o seu pastor. Como é essa pessoa no secreto? Como é essa pessoa no seu convívio diário com as pessoas da sua família, as pessoas que convivem com ele na sua casa? Como é que essa pessoa trata o seu cônjuge, seja a esposa, marido? Como é que essa pessoa trata os seus vizinhos? Como é que ela é com a sua vizinhança? Como essa pessoa é no seu ambiente de trabalho? Como é que ela trata os seus colegas de trabalho? Como é que ela se refere ao seu patrão? Não é? Temos que ver como é esta pessoa no seu dia a dia. Porque a pessoa, quanto mais ela é cheia do Espírito Santo, mais domínio próprio ela terá. Porque, infelizmente, tem muito crente por aí que diz que é cheio do Espírito Santo, mas o Espírito Santo não está passando mais nem perto. Infelizmente, não estou aqui falando mal, estou falando uma realidade. Tem crente que faz fofoca, mente, engana, trai. Tem crente que vive no pecado da fornicação. Tem crente que adultera, traz sua esposa ou seu esposo. Tem crente que fala da vida alheia, toma partido da vida dos outros. Tem crente que tem o pecado da gula. Isso também é um pecado, gente. Da gula, ser guloso. Isso leva para o inferno também. É um dos 7 pecados capitais. Então, esse crente, ele ainda não se converteu, ele ainda não nasceu de novo, ele ainda não foi liberto. E também tem o crente que
Você pode olhar e dizer, nossa, mas fulano é muito usado pelo Espírito Santo aqui. Fulano fala em língua estranha, revela, lança profecia. Pode sim, por quê? Porque talvez no começo da caminhada desse crente, ele fosse realmente muito fervoroso, que buscava muito a Deus. E então Deus nos dá dons do Espírito Santo, de revelação, de profecia, de línguas estranhas, né? Só que no decorrer da caminhada desse cristão que recebeu aquele dom, ele foi afrouxando a comunhão dele com Deus, diminuiu o seu tempo de oração, diminuiu de ler a palavra, diminuiu de ir na igreja, foi se afastando, se afastando, se afastando, e aquela chama viva foi se apagando. Mas o dom continua lá, porque aquilo que o Senhor dá é irrevogável. Ele não tira, ele não toma de volta. E Deus, ele pode sim continuar usando, por misericórdia, aquele crente, aquele vaso, que um dia foi tão cheio do Espírito Santo. Porque Deus, ele usa quem ele quer. Ele usa um vaso quebrado, ele usa até mesmo um ímpio, ele usa a boca do ímpio, ele usa até mesmo animais para falar conosco, pois na palavra do Senhor tem que Deus usou a jumenta de Balaão para falar com ele. Então Deus usa quem ele quer, até aqueles que estão afastados da presença dele. Mas não quer dizer que porque o Senhor usou aquele cristão, não quer dizer que Deus está com ele, que Deus continua com ele. Deus apenas usa ele como um veículo para aquilo que o Senhor precisa, porque aquele crente já se afastou da presença dele. Então nós temos que ter muito cuidado, não sair por aí acreditando em profecia, revelação de todo mundo, pois não sabemos se aquela pessoa que abriu a boca para lançar uma profecia ou uma revelação, ela realmente é cheia do Espírito Santo. Se realmente ela está na presença do Senhor. Se realmente aquela pessoa busca a Deus no seu secreto. Muito cuidado e preste atenção no que eu estou falando aqui, porque infelizmente a realidade é o que está acontecendo com a maioria dos cristãos, com as igrejas, o esfriamento. O cristão só anda atrás de dons, receber dons do Espírito, mas não busca a Deus somente por quem Ele é. Só busca a Deus para receber a bênção, mas não busca pelo abençoador. Não busca a Deus nem somente por gratidão, por adorá-lo, por Ele ser quem é, por Ele ter salvado, tirado da lama do pecado, em forma de gratidão. E tem cristãos que se afastam do Senhor por orgulho, porque acham que estão sendo muito usados por Deus em revelações e profecias e outros dons, dons do louvor, enfim, e se tornam orgulhosos, achando que não precisa mais tanto de Deus assim. E isso é um grande engano. É aí que o crente se engana, tropeça e cai. Então vem o meu alerta. Vamos saber mesmo se somos crentes verdadeiros, sinceros, que buscamos a face do Senhor por amor a Ele, por adoração a Ele, por gratidão a Ele, e não por interesse, pelos nossos interesses próprios. Vamos buscar realmente nos encher do Espírito Santo. Porque cristão que abre a boca e diz, eu não levo desaforo para casa. Se me falar um, eu falo 10. Esse crente, ele se ira com facilidade.
Ele não tem domínio próprio ainda. Ainda precisa Deus trabalhar nessa área da vida dele. Então preste muita atenção. Não é todo mundo que diz que é cheio do Espírito Santo que realmente é cheio do Espírito Santo. Nós temos que ver o proceder dessa pessoa. Como é essa pessoa no dia a dia? Como é que essa pessoa trata as pessoas? Se ela é humilde, se ela é uma pessoa que aceita uma repreensão da parte de alguém, se ela é uma pessoa que aceita uma repreensão da parte do seu pastor, da sua liderança espiritual, se ela aceita e ela acata com obediência. Porque se ela não aceita, se ela fica dando coice feito bode, ela está em desobediência e não está cheia do Espírito Santo. Porque se o Senhor usa alguém para nos alertar, para nos aconselhar, é por amor. Usou a boca daquela pessoa para nos repreender, talvez em algum pecado, em algum erro que a gente esteja cometendo, para que a gente venha nos consertar, nos corrigir. Entende? Então preste muito atenção nessa mensagem. Vamos realmente prestar atenção em quem é cheio do Espírito Santo. Porque infelizmente nem todo cristão que abre a boca e diz que é cheio do Espírito Santo realmente é. E vamos nós cristãos, eu aqui que falo com você, eu sou cristã, mas não é por isso que eu sou perfeita, eu sou falha, eu sou pecadora, tenho os meus defeitos, meus pecados. O Senhor Jesus e o Espírito Santo continua fazendo a obra em mim, continua me tratando, me moldando, forjando o meu caráter, para que cada dia eu me torne uma pessoa melhor. Eu também tenho aqui os meus problemas, os meus vazios que eu peço para o Senhor Jesus tratar. Eu peço para Ele me ajudar. Eu peço em oração que Ele me torne cada dia uma pessoa mais humilde. Que Ele me torne cada dia mais parecida com o Senhor Jesus. Porque eu sei das minhas falhas. Eu sei dos meus pecados. E até mesmo falhas e pecados que eu nem sei que eu tenho, mas o Espírito Santo sabe. Então temos que pedir também oração que o Espírito Santo nos revele até mesmo nossas falhas e pecados que estão no nosso inconsciente, para que venha a luz, para que a gente venha nos corrigir e nos permitir ser tratados. Então preste atenção, meus irmãos, meus queridos, amados que me assistem. E já diz na palavra do Senhor, não é todo aquele que me diz Senhor, Senhor, que herdará o reino de Deus. Não é todo aquele que diz que é cheio do Espírito Santo, não é todo aquele que diz que é usado por Deus, que herdará o reino de Deus. Nós temos que buscar ter muito cuidado e realmente buscar a presença do Espírito Santo, buscar ter domínio próprio e buscar ter outros e outros frutos do Espírito Santo, como está no livro de Gálatas. Eu vou deixar em algum lugar aqui da tela, onde tem os frutos do Espírito Santo, não é? Que é domínio próprio, amor, alegria, paz de espírito e tantos outros frutos que eu não sei agora aqui de cor, mas eu vou deixar aqui na tela para vocês verem os frutos do Espírito Santo. Porque se uma pessoa ela realmente era cheia do Espírito Santo, a gente sente como ela no seu interior, no seu convívio com as pessoas, no seu dia a dia. Que é uma pessoa verdadeira, sincera, humilde, que trata a todos com gentileza, com amor, que não é egoísta, que sente a dor do outro e que se alegra de verdade com a alegria do outro, que não sente inveja, que não sente ciúmes, que não causa contenda, não causa briga nem intriga, que às vezes prefere se calar em silêncio do que falar algo que não seja apropriado para falar, porque já tem um ditado que diz que a palavra vale prata,
mas o silêncio vale ouro. Então preste muita atenção. Não observe só o crente dentro da igreja, porque como eu já falei, dentro da igreja, na congregação, no culto, todo mundo é santo. Observe essa pessoa como ela é no dia a dia dela. Amém? Eu espero que vocês tenham gostado dessa breve reflexão, que vocês pensem e reflitam. Deixa aqui seu comentário, deixa aqui seu testemunho e compartilhe essa mensagem com mais pessoas. E que Deus abençoe o dia de cada um de vocês. E que, se assim o Senhor permitir, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e tchau, tchau.